Alô pessoal, vamos para mais um resumo do Diário dos Beatles, da semana de 23 a 29 de maio de 2021. Semana que está começando, segunda, chuvosa aqui no Rio de Janeiro, segunda bem preguiçosa. Primeiro post é uma música que eu comentei, né? Falei sobre ela, ainda dos 50 anos do Run, a faixa Moonberry Moon Delay, do álbum Run. Inspirada pelo uso de jogo de palavras de seus filhos, Moonberry Moon Delay apresentou letras escolhidas mais pelo seu som fonético do que pelo significado. O título veio, na verdade, das filhas, que as filhas, em vez de falar milk, leite, falavam monk. E ainda mais outra inspiração para a canção vem através da música Love Potion No. 9, né? Onde apresenta um conto surreal semelhante ao da canção de McCartney, em que um homem em busca de amor fala com um cigano que ele vende a poção titular. Isso faz com que ele se apaixone por tudo que vê, incluindo um policial na rua. A faixa tem uns ótimos vocais do Paul, né? Berrando bastante, né? Como igual ao Darling, Long Tall Sally. O Paul falando, tirado do livro Man on the Run. Quando meus filhos eram pequenos, costumavam chamar o leite, milk, de monk, por qualquer motivo que as crianças façam. Acho que é mágico e maneira como as crianças podem desenvolver nomes melhores para as coisas do que os reais. Na verdade, como uma piada. Linda e eu ainda ocasionalmente nos referimos ao objeto por aquele nome de linguagem infantil. Então, monk sempre foi leite, milk, Moonberry Moon Delay era uma bebida de fantasia, um pouco como a Love Potion No. 9. Daí a linha da música, né? Sweeping Moonberry Moon Delay. Era um milkshake de fantasia. Outro post, outra música do 50 anos do álbum Run, Long Hairy Lady. Foi uma das primeiras músicas no catálogo solo de McCartney a apresentar o elemento de ser montado. Na verdade, a música são três segmentos, são três músicas que Paul juntou, igual que ele fez no Abbey Road. São três músicas, Well, 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 Who That Lady e Love Is Long, que se transformam numa faixa a mais longa do LP. O engenheiro de mixagem, né? Falando, embora uma parte da faixa tenha sido feita em Nova York, nós gravamos muitos back vocals no Sound Record. Também há sobre a Long Hair Lady que gostaria de mencionar. Lembro-me de tocar a música de volta para Paul no estúdio. Ele apoiou os braços nos meus ombros depois de ouvir e quando me virei, olhei para o seu rosto, as lágrimas escorriam. Paul é uma pessoa muito, muito sensível. Ouvir seu trabalho vocal com Lindsay realmente o colocou nisso. Foi fantástico. Outra música, e a que fecha o disco Run, Backseat on My Car. Para mim é difícil dizer, é um disco fantástico, mas acho que talvez a música que eu mais gosto. McCartney apresentou essa composição pela primeira vez durante as sessões Get Back, Let It Be dos Beatles em 14 de janeiro de 69, mas acabou ficando de fora, não foi aproveitado. De acordo com McCartney, essa canção e outras foram baseadas em carros em seu final dos Beatles no início de sua carreira solo, como Two of Us, Helen Wheels, foram inspirados pelas longas viagens que ele e Lindo costumavam fazer quando os Beatles estavam se separando. A maior parte da música é uma balada baseada no piano, mas é intercalado com sessões orquestrais e sessões inspiradas bem ao estilo rock and roll. John Lennon sentiu que essa música, entre outras do álbum, foi dirigida criticamente a ele. Em particular,
Ele percebeu que os protagonistas que cantam You Believe That You Can't Be Wrong são ele mesmo e Yoko Ono. Pois bem, por falando sobre a faixa, Backseat on My Car é a melhor música adolescente. E mesmo que eu tenha passado muito tempo desde que eu era adolescente, eu tive que ir até o pai de uma garota e me explicar. É esse tipo de música para conhecer os pais. É uma boa e velha canção de direção. Aí ele canta o trecho, né, onde ele fala: You can make it to Mexico City. Eu nunca dirigi para a cidade do México, mas é imaginação. E obviamente o banco de trás é se agarrar, fazer amor. Diz Paul McCartney, o artigo da Billboard. Aí o engenheiro, né, falando da mixagem, né, falando: fizemos muito overdubs, como novas faixas de baixo e guitarra. Além disso, editei a parte orquestral no final da música e seguindo o gosto de Paul. Coloquei a bateria em primeiro plano. Outras coisas legais foram feitas, como adicionar mais vocais, com improvisações e os improvisos que sobrepomos quase sílaba por sílaba. Outro post é uma parte da semana que saiu na revista Uncut, a Magazine, com o Claude Woodman, baixista, né, falando sobre George Harrison. Claude Woodman sobre George Harrison quieto. Ele não era quieto em tudo, não. A nova edição da revista de julho inclui uma entrevista franca com Claude Woodman sobre o seu encontro com George Harrison com 17 anos, durante a residência dos Beatles em Hamburgo. Apesar que a revista fala em geminiano, né, vários leitores me corrigiram e me lembraram realmente a verdade. Ele era pisciano, era de peixe. Aí Claude Woodman falando: a primeira vez que eu vi George, ele tinha apenas 17 anos. Ele era muito diferente de como era mais tarde. Ele era um garotinho arrogante. Essa banda com a qual ele estava completamente desconhecida era outono de 1960. Nesse clube de Hamburgo, Kaiser Keller, eles tocavam para as pessoas dançarem. George estava cantando todas aquelas canções engraçadas, o que ele cantava um pouco mais tarde quando se sentava e tocava o ukulele. Ele gostava de canções como a Henry VIII, I Am, tudo do Courtney. Ele cantava todos aqueles números do Ed Cochran também, como 20 Fly Rock. Ele falando: eles estavam conversando no palco em inglês, nosso inglês não era tão bom, eventualmente, antes de Duke, me disseram: claro, você fala inglês, por que você não faz contato para que possamos conhecê-los? Aí eu fui até John falou: fala com o Stuart que é o artista. Aí ele foi conversar com o Stuart. Aí o Cláudio continuando: nós nos tornamos amigos, todos eles gostavam muito de música. Rock and roll era a música mais importante. A lista de músicas que eles conseguiram tocar era a maior de todas as bandas de Hamburgo. Eles estavam tão ocupados e ansiosos ouvindo os discos várias vezes que o baixassem. Nesse estágio, tudo que você podia ver é que eles estavam tocando essas músicas muito bem. Eles eram uma grande banda de rock, com 3 grandes vozes. Eu não sabia nada sobre eles escrevendo canções. Isso veio muito, muito tempo depois. Bem, outro post. Eu fiz uma pesquisa durante uns dias, muita coisa eu já sabia. A minha ideia foi botar de forma cronológica, desde que John começou a mencionar sobre política. Vocês lembrem que quando o Brian Epstein era vivo, ele proibia a banda falar sobre política. Pois bem, John foi um dos primeiros. Quando eles eram perguntados sobre Vietnã, eles conversavam, até eles falavam: a gente sabe que existe e tal, mas eles meio que conversavam, eles não gostavam de falar sobre política porque Brian Epstein não permitia. Pois bem, a primeira vez que foi comentado sobre política foi a partir da música Revolution.
né? Então, a partir dali da Revolution até a última entrevista, eu mostrei uma parte cronológica mostrando pelo que o John passou, né? Vivenciou, e não sei porquê, mas pouco se fala ou quase não se comenta dessa última entrevista, onde ele mostra a decepção dele, até zombando, né, daquela época que ele vivenciou. Então, poxa, John Lennon estava decepcionado com a política, chegando a zombar da militância. Durante anos, desde a morte de John Lennon, muitos o mistificaram como um símbolo para a esquerda e a política. Como até tem uma foto aí que é pura montagem, onde mostra Che Guevara junto com John, impossível, porque aquela foto é de 71, 72, Che Guevara já estava morto, então praticamente impossível, né? Não tinha como montar. Na verdade ali é o outro guitarrista da Elephant Platinum Band, né? Durante as sessões do Sometime in York City. Pois bem, mas os relatos abaixo, né, onde eu botei ali, mostram Lennon decepcionado, chegando a fazer ataques à política, até a militância de esquerda que viveu e participou nos anos 70. Então, é bem longo, eu não vou ler tudo. Quem quiser, lá está bem detalhado, tem as palavras do próprio John, tem as passagens por várias, vou ser bem resumido. 68 na música Revolution, você pode ver lá na letra, ele ataca o comunismo e o líder Mao Tse-tung, que é um líder chinês. Além de depoimento de um ex-membro da KGB, que muita gente pouco falou, que no meio daquele grupo todo, estava com Mahanish, tinha também um ex-membro da KGB, né, onde chegou a conhecer com os Beatles e falou que ele, Yuri Bezmenov, falou que Mahanish era um charlatão e que os Beatles viviam uma bolha, né, se isolavam a respeito de assuntos sociais, políticos e tal. Pois bem, em 69, Give Peace a Chance, na letra, né, John ataca várias ideologias. Aí ele começa na campanha de paz, como ativismo de paz, ele já começa a se envolver um pouco mais de política. Aí ele já começou a se envolver com gente completamente errada. É porque eu não botei tudo. Se eu botasse tudo de cada pessoa que o John se envolveu, de algumas pessoas, vocês iam ficar mais assustadas. Então eu fui até leve. No começo dos anos 70, John se envolveu com Michael X, que é um dos membros, um dos braços do Panteras Negras, e trocou um short, né, os cabelos deles cortados pelo short sanguentado de Muhammad Ali. Pois bem, esse Malcolm X, que era um dos braços do Pantera Negra, foi preso anos depois pela morte de 2 membros do grupo. Os 2 foram enterrados vivos, por não obedecer a suas ordens. Quer dizer, um grupo pacífico, como vocês estão vendo. Durante o governo Nixon, ele se envolveu com mais 2 ativistas, onde fizeram do John e da Yoko de fantoche, porque eles, na ingenuidade deles, né, totalmente, se vê claramente a ingenuidade deles, que você vê que a Yoko, no documentário Lennon New York City, ela fala, naquela época nós éramos radicais. Éramos. Então, pois bem, durante o governo Nixon, John se envolveu com 2 ativistas, Abel Rothman, que seria preso em 73 por venda de cocaína, e depois pagou uma fiança em 74, fez uma cirurgia plástica, passando a viver escondido em Nova York, abandonando a família e seus filhos, morrendo de overdose em 89. E outro, Jerry Rubin, que depois da reeleição de Nixon, ele se afastou da política, se tornou um empresário multimilionário, foi um dos primeiros investidores da Apple Computer,
E se tornou um multimilionário morrendo atropelado em Los Angeles em 1994. Sem dizer, o Summertime New York City, que é um disco mais político, né? Recebeu várias críticas, o disco foi um fracasso de venda, comparado a vários. Ele fez, junto com o Geraldo Rivera, um One to One Concert, que foi um show beneficente, mas foi criticado bastante por várias pessoas, né? Muita gente falou que o John era demagogo, estava se aproveitando. E nessa época ele sentiu o embaque, né? Sentiu tanto que ele ficou um ano sem lançar nada, sem gravar nada. Aí logo depois disso ele foi dando um tempo, com relação foi diminuindo esse ativismo político e foi se dedicando mais à vida pessoal, a Yoko, com quem ele tinha se separado. Aí depois de ter o filho, ele decidiu cuidar da vida dele. Em 76 ganhou o Green Card. Durante esse período de Green Card, ele como ele chamava, o dono de casa, John já era uma outra pessoa. Em 78, através de uma entrevista com o Maurice Hindler, que é um estudante que ele conheceu em 68, ele falou: o maior erro que eu e Yoko cometemos naquele período foi nos deixarmos influenciar pelos revolucionários sérios, entre aspas, masculinos, e suas ideias insanas sobre matar pessoas para salvá-las do capitalismo. Olha o que eu falei lá na frente, né? Sobre Malcolm X. Ou do comunismo, dependendo do seu ponto de vista. Deveríamos ter mantido a nossa própria maneira de trabalhar pela paz, bed-ins, outdoors, etc. Em 1980, e aí já bem longa, na última entrevista de 8 de dezembro, horas antes do assassinato, John desabafa, mostrando a total decepção da política, zombando até da militância daquela época, chamando de mimado, tipo assim: a gente já que não conseguiu isso, então vamos ficar em casa batendo pezinho, nhenhenhen, zombando e tal. E você dizer recentemente que, semana passada, o Sean Lennon deu no post dele no Twitter, ele criticou o politicamente correto. Bem, essa parte eu vou deixar com o John falando, onde está legendado. Fala aí, John. The males like even Aldous Huxley and George Orwell, who produced 1984, you look into Orwell's life, it was all torture and this, that and the other, and he was brought up in a certain environment in a male-dominated society full of Marxist stuff about Spain, and they were all from whatever, that period when they had those dreams of socialism answering everything, right? And their dreams fell to dust after the war. And then they wrote these books projecting this horrific Big Brother, monsters controlled by robots. I don't think politics is the only answer, you see. I think this idea that we elect these leaders and then expect them to do miracles for us. Now, Kennedy is a big dream for everybody because he didn't live to fulfill or let us down. And it's not to negate what Kennedy was and what he means to people. But the reality is, had he lived, how do you know how well he would have done at the time, right? Or how the war would have gone and how everything would have gone. So investing leaders with supernatural powers, whether they be pop stars, politicians, or movie stars, or football heroes, it don't work. It just doesn't work. Because we put them up on the pedestal and immediately we want to knock them off. Now, maybe in the 60s we were naive, and like children, everybody went back to their room and said, well, we didn't get a wonderful world of just flowers and peace and happy chocolate, and it wasn't just pretty and beautiful all the time, and that's what everybody did. We didn't get everything we wanted, just like babies, and everybody went back to their rooms and sulked, and we're just going to play rock and roll and not do anything else. We're going to stay in our rooms, and the world is a nasty, horrible place because it didn't give us everything we cried for. Right? Crying for it wasn't enough. The thing the 60s did was show us the possibility and the responsibility that we all had. It wasn't the answer, it just gave us a glimpse of the possibility. And the 70s, everybody's going, nyeh, 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 and possibly in the 80s, maybe everybody would say, okay, well, let's
let's project the positive side of life again. You know, the world's been going on a long time, right? Outro post, isso aqui eu achei, né, eu garimpando por aí, passagem de Paul McCartney pela Espanha em 1972 com crianças de orfanato freira. Tá uma foto lá de uma manchete com várias fotos para o jornal Alicante. Quando Paul McCartney e sua família visitou uma cidade da Espanha, um vilarejo chamado Vila Royolas, acho que é assim que se pronuncia, me desculpem os espanhóis, onde em junho de 72, após o lançamento do seu álbum Wildlife, Paul partiu com sua inseparável esposa e linda para uma região da Espanha para né, como um descanso, né, como paz e tal. A localidade escolhida foi com sede Vila Royosa, na Marina Baixa, alojada no hotel Montebole. A visita do Beatle foi falada pela imprensa, onde ele deu uma entrevista. Tem lá 3 fotos, né, dele na praia tocando com várias crianças. Assim, o jornal Información de Alicante o entrevistou no final de junho de 72, dando a Paul a oportunidade de divulgar sua nova etapa. O fotógrafo José Crespo Colomé conseguiu fotografar uma excursão das meninas e meninos dos órfãos da casa de beneficência de Alcoy e suas freiras, junto com Linda e Paul na praia da cidade em costeira. Então tem lá 3 fotos deles, né? Isso é bem interessante. E um troço legal é que no hotel ele escreveu a música Hi, Hi, Hi. Pois bem, outro post. George Harrison não deixou claro quem foi a musa de Something. Durante anos, né, a gente acreditando que a música, né, foi feita para Pat e tal, Pat. Lançada em 1969, no álbum Abbey Road, sendo a primeira música no lado A, lançada pelo George nos Beatles. É uma faixa muito especial para o George. Aí o Bob Dylan falando, né, George ficou preso por ser o Beatle que teve que lutar para conseguir música em seus discos por causa de Lennon e McCartney. Bem, quem não ficaria preso? Disse Bob Dylan em entrevista em 2007. Aí a Pat falando, ele me disse com naturalidade que havia escrito para mim. Disse então a esposa de George Harrison, Pat Boy, em seu livro sobre sua vida. Durante uma entrevista, o jornalista David Wynn, onde ele perguntou a Harrison para quem a música foi escrita, o guitarrista respondeu, talvez Pat, provavelmente. Mesmo David não ficou convencido, continuou, sério? Aí ele falou que ele tinha usado a primeira letra, praticamente garimpou, né? Pegou, né, uma música de James Taylor onde começa Something in the Way She Moves. John pegou aquela linha e botou na dele. Aí o George falando, eu a escrevi na época em que estavam fazendo o último álbum duplo. E apenas a primeira linha, Something in the Way She Moves, que está em milhões de músicas. Não é uma coisa especial, mas parecia bastante adequado. Mas musicalmente Harrison foi claro com sua direção e a intenção da faixa. Quando eu escrevi, imaginei alguém como Ray Charles fazendo isso. Essa é a sensação que eu imaginei, mas porque eu não sou Ray Charles, você sabe, sou meio que muito mais limitado no que posso fazer. Então ficou assim. Em 1996, em uma outra entrevista, Harrison apontou para outra inspiração de forma mais espiritual para a música. Todo mundo presumiu que eu escrevi sobre Pat. Disse Harrison ao autor José Green no livro Green, em que ele confirma que George revelou que ele de fato escreveu a música como uma louvação a Hare Krishna. Aí George falando, as palavras não são nada na verdade, disse Harrison em 1969. Há muitas músicas assim na minha cabeça, devo baixá-las. Algumas
Pessoas me dizem que Something é uma das melhores coisas que eu já escrevi. Não sei. Talvez eles estejam certos, talvez eles estejam errados. É muito lisonjeiro. É bom. É provavelmente a melodia mais legal que eu já escrevi. Quer dizer, no final, ele não deixou claro quem foi a música. Bem, é isso aí, pessoal. Esse é o resumo da semana, de 23 a 29 de maio de 2021. Uma semana que o guia, né, de Londres, né, sobre os Beatles, lá na página dele mencionou que ele escutou através de funcionários que talvez o filme Let It Be, quer dizer, Get Back, talvez seria adiado de novo. Eu acabei achando uma página onde vende DVDs e tal, anunciando para outubro o DVD do filme Get Back. Então, continua aquele impasse, entende? Por enquanto, está marcado para 27 de agosto o lançamento do Get Back. Então, vamos aguardar. Mais informações vocês já acham lá no Diário dos Beatles no Google. Vocês botam no Google, né, Diário dos Beatles, vocês vão achar. Ou no Facebook, ou no Twitter, ou no Instagram. Ou eu colocando aqui um resumo no YouTube. Ok? Abraço a todos. Uma boa semana para todos.